Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro anunciou a realização de um novo concurso para técnicos e analistas em diferentes especialidades. E para entender melhor sobre a seleção, quais serão os requisitos, também prazos para edital e provas, nós entrevistamos o secretário-geral de Gestão de Pessoas do Tribunal, o Gabriel Albuquerque Pinto. Então vamos acompanhar agora. Gabriel, primeiro, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez em falar com a gente sobre o concurso do PJ. É um prazer. E para começar, falando um pouquinho da importância desse concurso. O tribunal teve um concurso relativamente recente, entre 2020 e 2021. Qual a importância da abertura dessas novas vagas nesse momento do tribunal? O tribunal ele tem um quadro vivo, né, um quadro de servidores que é essencial para a manutenção da sua atividade fim, né, a prestação jurisdicional. E eu sempre defendi, lá na área de gestão de pessoas, sobre a importância da gente ter um concurso válido, porque a gente é a forma que nós temos, não necessariamente para ampliar o nosso quadro, para aumentar o número de colegas, de servidores, mas para controlar a sua redução. A gente tem aposentadorias mensais acontecendo, esse número fica em torno de 30, é um número cabalístico aí que não muda, não importa o que acontece, esse número permanece por volta, orbitando ali em torno de 30 aposentadorias mês. E a gente precisa controlar essa redução, às vezes manter o quadro estável, e a gente consegue fazer isso por meio de um concurso válido. Sim. E daí a importância de termos esse cadastro de reserva, um cadastro de reserva qualificado, né, para assumir a função pública tão logo a administração precise desses candidatos. Sim, e inicialmente o concurso foi pensado, autorizado só para analista na área de tecnologia da informação. Sim. Depois o tribunal decidiu ampliar, né, para outras especialidades de analista e também o técnico judiciário. Por que dessa decisão? Porque a movimentar a máquina para fazer um concurso é um movimento muito grande, né? E o quadro, esse quadro vivo que eu mencionei há pouco, ele envolve todas as carreiras. Então é muito importante para o tribunal ter esse cadastro de reserva pronto para a convocação de todas as carreiras, porque se há um claro relevante de psicólogo, por exemplo, a gente vai ter disponível. Né? Se tiver de TI, teremos também, e assim sucessivamente com as demais carreiras que compõem aqui o quadro de servidores. E como que estão os preparativos? A banca já foi escolhida? O edital já tem algum prazo para ser divulgado? A banca já foi escolhida, vai ser a Fundação Getúlio Vargas. Já estamos com tratativas avançadas em direção ao edital. Né? Neste momento, estamos trabalhando no conteúdo programático, trabalhando junto com a banca, com a definição do conteúdo programático. Consultamos as áreas específicas do tribunal. Mencionamos aqui a área de TI, tecnologia de informação, a área de psicologia, de serviço social, por exemplo, são cargos específicos, né? Para que nos informem qual que seria a demanda deles em relação ao conteúdo programático. Isso já foi feito, já recebemos esse feedback das áreas e agora a gente está tratando junto com a FGV e tão logo isso seja finalizado, essa fase seja finalizada, a FGV vai nos retornar com a minuta de edital proposta, né, para que analisemos e cheguemos ao termo final. Eu acredito que início de outubro a gente já vai ter esse documento pronto aí para publicação. Até o final de setembro, então, vão ser esses trâmites mais burocráticos, né? Sim. É porque o documento ele vai e volta algumas vezes entre a área própria do tribunal e a Fundação Getúlio Vargas, cada uma tem seu prazo. E eu acredito que outubro é um bom mês aí para a gente definir como mês de publicação do edital. Perfeito. O edital saindo em outubro, quando as provas vão ser realizadas? Ainda esse ano ou devem ficar para o início de 2020? Não. A gente tem um goal, um cronograma de início de janeiro. Ah, tá? Perfeito. Até assim, por volta assim, do fim da primeira quinzena de janeiro. Deve ser um pouquinho mais de 60 dias, então, né? Assim que tem que ter o prazo de inscrição, né, o prazo de isenção, né, aqueles pedidos de isenção, isso demora um pouquinho, né, tem que ter um prazo adequado, a gente espera muitos inscritos, né, o último concurso a gente teve mais de 100 mil inscritos, então esse concurso provavelmente será por volta do mesmo número daí para mais. Então a gente precisa de um prazo razoável, né, para que esses candidatos possam se inscrever adequadamente. Em dezembro ainda tem aquela questão do recesso, então do fim de ano também é melhor. Sim.
E o concurseiro ele fica ansioso, mas quando a gente dá um prazo mais para ele estudar, bom, ele costuma gostar. E o senhor falou em relação ao conteúdo programático, vai ter alguma mudança em relação ao último concurso? Ou o edital de 2020, né, de 2021 também, por conta da pandemia, Sim. ele acabou sendo adiado? 21, né? Isso. Se o concurseiro pode ter como referência esse último edital para estudo? Pode e deve, né? Se eu fosse prestar esse concurso, eu me basearia no edital anterior. É óbvio que haverá mudanças, atualizações nesse edital, mas o próprio concurseiro antenado, ele sabe já até o que provavelmente será atualizado, né, naquele conteúdo programático. Então, se baseie nisso, foque em questões da Fundação Getúlio Vargas, que será a nossa banca, que é, né, a nossa banca, ela já assinou o contrato, é a nossa banca organizadora. Sim. Então, foque em questões da FGV, e buscando esgotar aquele conteúdo programático do edital anterior, e quando sair o edital do concurso atual, ele vai apenas naquilo que foi atualizado, modificado. Em questão de disciplina em si, não deve ter acréscimo? Não há nenhuma previsão de disciplina nova, né, em relação ao concurso anterior. No concurso anterior, tiveram provas objetivas para todos os cargos, técnico e analista, e prova discursiva só para analista. Essa estrutura vai ser mantida? Sim, permanece a mesma. Então, discursiva só para analista, Só para analista. Né? E vão ter outras etapas, como a avaliação de título para o analista? Da mesma forma do concurso anterior, né? Perfeito. Já foi divulgado que o concurso não terá vagas imediatas, né? E será para a formação de um cadastro de reserva. Apesar disso, o tribunal já trabalha com alguma perspectiva de nomeações? Essa opção da administração, né, por ser um concurso apenas para o cadastro de reserva, é uma questão meramente formal. Para evitar qualquer expectativa exacerbada de candidatos em respeito daquelas vagas, mas sim há uma expectativa de convocação de mais de 1.000 pessoas nesse concurso. Tá? Isso não está, conversávamos sobre isso antes da entrevista, né? Isso não está intimamente ligado àquelas vagas, cargos vagos. Né? A gente sabe que o concurseiro ele busca saber muito quantos cargos vagos tem, porque projeta nos cargos vagos a necessidade do órgão, e não é necessariamente uma verdade absoluta. Então, o tribunal ele vai depender de uma adesão a um programa de incentivo à aposentadoria. Isso vai gerar a vacância de um determinado número de cargos, e são cargos ocupados hoje por servidores que estão em final de carreira. Então, servidores em final de carreira, com determinado percentual de triênio, eles custam mais caro do que um servidor que acabou de ingressar, né, no primeiro nível da carreira, em regra, sem triênio algum. Então, nós podemos dizer que cada servidor desse mais antigo que se aposenta, ele permite que seja chamados aquele cargo mais um pouquinho, que é justamente aquele valor que exacerba aquele do início da carreira. Então, essa conta, né, de quantos sairão nesse programa de incentivo à aposentadoria vai resultar em uma convocação expressivamente maior do que aqueles que se aposentarem. E o tribunal tem uma expectativa que se aposentem entre 800 a 1.000 colegas nesse programa de incentivo à aposentadoria. Então, o presidente até divulgou um vídeo falando em 1.200 convocações, baseado justamente nessa expectativa. Isso pode se resultar até um número maior. Né? E é claro que durante a vigência do concurso surgirão novas vagas, né? Porque falamos também das aposentadorias que ocorrem mensalmente. Então, são servidores também em final de carreira. Então, é um número aí que eu esperaria desses 1.200 que o presidente se referiu, serão convocados, e ao longo da validade do concurso, certamente mais convocações ocorrerão. E tem uma previsão de quando que esse programa de incentivo à aposentadoria será aberto? Só em 2026? Só no ano que vem, porque eu não posso abrir um programa de incentivo à aposentadoria se eu não tiver um cadastro válido. Né? Isso eu corro o risco de colapsar algumas áreas do tribunal que já estão com poucos servidores, e aí esses servidores vão se aposentar, e aí eu não tenho quem colocar em substituição. Foi o que eu disse quanto à necessidade de ter um cadastro de reserva. Sim. Então, tão logo nós tenhamos o cadastro de reserva à vista, a homologação do concurso em vista, né, a gente já tenha traçado aí alguns parâmetros para esse programa de incentivo à aposentadoria, e aí o presidente vai avaliar quanto à conveniência e oportunidade de divulgá-lo, e com um prazo, sempre trabalhando com um prazo ali
parecido com o do concurso. Né? Eles vão se aposentar a partir da data tal, então eu vou poder convocar a partir daquela data ali para posse logo depois, e assim eu garanto a continuidade do serviço público. Então deve ser aberto próximo à homologação do concurso. Isso, ou se for divulgado um pouco antes, com data de vigência próximo da homologação, assim que eu tiver com isso mais certo, né, no horizonte. E por falar nisso, tem alguma previsão para a homologação e o início das chamadas, já que as provas serão em janeiro? Olha, eu acredito que essa homologação deva vir por volta do mês de maio. Sim. Tá? E aí convocação um pouco depois disso, né? Sim. A gente não consegue, não esperem convocações, publicar 1000 nomes no Diário Oficial, isso não vai acontecer. A gente não tem condições técnicas e operacionais de absorver tanta gente assim de uma vez só. Então, serão chamadas paulatinas aí de 250, 300, 350 pessoas, não mais do que isso. E sempre entre a convocação e a posse tem ali 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, porque as pessoas precisam fazer os exames médicos, providenciar os documentos, a gente avalia esses documentos. Então, dá um trabalho, né, operacional, não só para o tribunal, mas também para o candidato convocado. E faremos chamadas ao longo de 2026 aí para repor essa mão de obra. Chegou a se falar em 1.200 nomeações até março, mas não daria tempo hábil para isso. Não tem tempo hábil para isso. Não, a gente não consegue absorver tanta gente assim no espaço de tempo tão curto. Sim, então até já tinha uma pergunta aqui que era se as chamadas seriam escalonadas. Sim, então, escalonadas, né? sim, sempre escalonadas. A gente não consegue fazer, e é possível até que o PIA também seja escalonado justamente para trabalhar junto, PIA e concurso, trabalhando junto nessa renovação. Dentro desses mais de 1.000 aí que estão previstos para entrar, tem algum cargo que tem maior necessidade? Seria o de técnico? Os cargos hoje, né, que o tribunal mais precisa, porque assim, dentro do quadro de servidores, nós temos mais técnicos e analistas sem especialidade. Sim. Temos aí o terceiro lugar talvez seja de oficial de justiça, temos cerca de 1.400 no quadro hoje, 1.500. Eu sou oficial de justiça. E temos aí psicólogos, assistentes sociais em menor número, médicos, um número muito pequeno. Então, mas há carência de médico aqui? Há. Assistente social e psicólogo também, mas em números absolutos, é claro que é o analista sem especialidade e o técnico de atividade judiciária sem especialidade. Logo depois, o oficial de justiça. Em seguida, talvez, o assistente social e o psicólogo. Mas são áreas muito, muito, muito sensíveis. Então, eu não poderia aqui dizer que o tribunal precisa mais de um cargo em detrimento de outro. Porque há carência em todos esses cargos que aqui mencionamos e outros que não mencionamos, que precisam ser tratadas, e a administração, dentro daquele cobertor curto do orçamento público, vai avaliar para verificar qual cargo que vai ser objeto de chamada naquele momento. Mas é claro que, em números absolutos, serão chamados mais cargos da área sem especialidade, né, para trabalhar no primeiro grau de jurisdição, que tanto precisa de servidor. Perfeito. O concurso ele será regionalizado? As oportunidades, né? Na verdade, o candidato ele vai ter que se candidatar para um núcleo, uma área específica, ou essa definição só vai ser no ato de convocação? Não. Apesar do Rio de Janeiro não ser um estado grande na federação, a regionalização ela é feita pelo tribunal já há muitos anos e tem dado certo. É claro que um servidor de campus não tem o menor interesse em trabalhar em Barra Mansa. Sim. Então, a solução para isso é regionalizar, sim, o concurso será regionalizado. E com isso a gente consegue trazer mais segurança para o candidato, sabendo que ele pode trabalhar naquele raio. Sim. Né? A administração tem todo o interesse que o servidor trabalhe perto de casa, porque ela não quer um servidor com absenteísmo. Sim. Ela quer um servidor satisfeito, ela quer um servidor que venha trabalhar com satisfação, e isso a gente só consegue trabalhando perto de casa. Claro que não é uma garantia absoluta, né, mas é uma questão que a administração sempre busca atender. Então, os candidatos podem sim esperar um concurso regionalizado. Todos os 11 núcleos, né? Todos os núcleos, sim. E acho que isso não foi divulgado em lugar nenhum, mas podemos falar já sem problema, acho que pela primeira vez o tribunal fará provas também em outros estados. Olha, que legal. A prova será aplicada também em 3 outras cidades, que ainda não estão 100% definidas, mas quase lá. Muito provavelmente serão aplicadas em São Paulo, Belo Horizonte e Juiz de Fora.
o que facilita candidatos de outros estados que queiram eventualmente prestar concurso aqui no tribunal. O tribunal percebeu que tinha muitas pessoas de outros estados? Sim, e para tornar o concurso mais atraente, né, para essas pessoas, pediu que nas propostas, né, que foram apresentadas, né, para as organizadoras de concurso, da qual se sagrou vencedora a FGV, essa realização de provas em outros estados. Bem legal. E além disso, todas as outras cidades do Rio que... As cidades dos núcleos, né? As cidades dos núcleos, sim. Petrópolis, Campos, Itaperuna, por exemplo. E como o candidato vai ter que escolher por um núcleo, já existe consegue ter algum estudo de que indique uma maior necessidade de pessoal? É na capital? É em alguma outra região do estado? De novo, a gente volta na questão dos números absolutos, né? Claro que o número absoluto, a capital vai precisar de mais, a quarta região, uma região grande, também vai precisar de um número relevante, mas a questão da carência, e os servidores também são distribuídos de forma desigual, né? Tem núcleos maiores e núcleos menores. E isso se reflete diretamente na nota de corte, né? Tem notas de cortes maiores, normalmente é na capital, mas chama mais. A nota de corte no interior é menor, mas chama menos. Então é sempre aquela dicotomia que o candidato fica louco na hora de marcar para onde eu vou fazer, porque realmente acontece de você a nota, eu tirei uma nota que se fosse em outro núcleo eu teria sido convocado. Acontece, faz parte da regra do jogo. E isso o candidato tem que avaliar dentro da sua vontade de trabalhar no tribunal e vontade de trabalhar perto de casa, né, onde é que eu vou escolher. É uma escolha muito pessoal de cada candidato. Exatamente. Os requisitos estão mantidos, nível médio para o técnico judiciário, nível superior para o analista. As provas serão em turnos diferentes, possibilitando a inscrição? Sim. Apenas no cargo do nível superior, o candidato vai ter que escolher qual que vai desejar prestar. Perfeito. Uma dúvida dos candidatos é a respeito do diploma de tecnólogo, se ele será aceito e para quais especialidades de nível superior. A gente provavelmente alguns tecnólogos serão aceitos nas áreas muito específicas lá de tecnologia da informação. Isso ainda não está 100% definido, a área está definindo a matriz de competência, mas é possível. Nas outras áreas eu não vejo como possível, porque são cursos muito específicos que não cabe o tecnólogo. Direito, administração, contabilidade, psicologia, serviço social, por exemplo, medicina, por exemplo. Mas na área de TI é possível, mas isso ainda não está definido, a gente tem que aguardar um pouquinho mais. Dentro da área de TI, uma das especialidades que será contemplada é a de inteligência artificial. E a gente tem visto, né, no Brasil e no mundo, os processos sendo automatizados, a IA bem no foco. Qual a importância desse profissional em específico de IA para o tribunal? É fundamental importância nesse momento de transição que a gente está vivendo, né? O tribunal já tem uma inteligência artificial trabalhando em gabinetes, né, de magistrados, é o ACIS, e que justamente busca preparar relatórios para as decisões, para os acórdãos, para as sentenças, para as decisões interlocutórias. Então, esse profissional analista judiciário com essa especialidade, ele vem num momento de vital importância para que o tribunal possa ampliar cada vez mais a inteligência artificial nos seus processos de trabalho e com isso agilizar os processos judiciais e conseguir com isso otimizar a nossa mão de obra, né, o nosso tempo de trabalho. Com certeza. A gente falou um pouquinho a respeito dos requisitos, essa comprovação só acontece no momento da convocação para posse? Sim, só no momento da convocação. Então quem eventualmente, eu vou me formar em final do ano, não tem problema nenhum, a prova é ano que vem. Vou me formar no meio do ano que vem. Eu arriscaria dizer que não tem problema nenhum, porque você vai só ser chamado lá já na beira da chamada, eventualmente você pede uma postergação de posse de 2 semanas, então eu não vejo problema numa pessoa que esteja nessas duas condições. E os salários são grandes atrativos aqui no Tribunal de Justiça. Os servidores também têm direito a diversos benefícios. O presidente do tribunal até anunciou recentemente uma equiparação entre o auxílio alimentação dos servidores também com os magistrados. Além desse benefício, quais outros os aprovados no concurso terão direito? A gente não tem diferença de benefício entre cargos, todos os cargos recebem exatamente o mesmo benefício. Né? Você comentou do auxílio alimentação, sim, houve essa equiparação. Tem também o auxílio transporte, por exemplo, o auxílio educação, que é pago até 3 filhos. Tem também o plano de saúde, eu acho que esse é um grande diferencial do Tribunal de Justiça do Rio. É um plano de saúde de primeira linha, que dá direito a excelentes hospitais aqui no estado do Rio de Janeiro. É um plano nacional, tá?
Sim. mas me referindo exatamente à rede hospitalar aqui do estado do Rio de Janeiro. E a atual administração também está trabalhando, isso já foi divulgado pelo presidente, na melhoria das promoções e das progressões dos servidores. Hoje ela é feita por temporalidade em 18 meses, e isso será reduzido para 12 meses em um projeto que será proposto nas próximas semanas à Assembleia Legislativa, em fase final aqui no Tribunal. Sim. E isso vai igualar a carreira do Tribunal em relação à promoção e progressão, vai igualar a carreira do Ministério Público, por exemplo, a carreira da Justiça Federal, que já são carreiras contempladas com os 12 meses. Então, os candidatos podem tomar isso também como mais um incentivo de previsibilidade, né, de expectativa para que, olha, eu vou ingressar no tribunal em 2026 e sei que progredirei anualmente, desde que cumpridos os requisitos, que basicamente é voltado à hora de capacitação. Você tem que se capacitar para ser promovido, e com isso tem uma previsibilidade para chegar no final da carreira. Então é tempo de serviço junto com capacitação? Sim, junto com capacitação. E o tribunal oferece essas capacitações? Sim, o tribunal tem 3 escolas, né? Tem a escola de administração judiciária, que é a escola voltada principalmente à capacitação do servidor. Tem a escola de mediação, que também promove a capacitação do servidor nessa área específica. E a escola da magistratura, que apesar do nome, ela também oferece alguns cursos que podem ser frequentados por servidores. Uma outra dúvida dos candidatos é a respeito do teletrabalho. Se o tribunal ele tem esse regime, né, remoto e híbrido, e se os aprovados já poderão ingressar nesse regime, ou se haverá necessidade de uma presencialidade, pelo menos nesse primeiro ano. O trabalho do Tribunal de Justiça ele é essencialmente presencial. O trabalho remoto ele é regulamentado aqui, sim, ele segue as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça, mas não é um direito potestativo do servidor de requerer já com a expectativa de deferimento. Depende da unidade que ele trabalhar, depende da forma com que o trabalho se apresentar naquela unidade, dependendo do gestor. E o tribunal, como eu disse, ele quer um servidor satisfeito. É claro que um servidor que eventualmente trabalhe muito longe de sua casa, pode ter um trabalho híbrido, né, dependendo da situação daquele servidor, pode se deferir um remoto integral? Pode. Né, há regulamentação para isso, mas a regra é o trabalho presencial. Perfeito. O senhor é servidor aqui do tribunal, né? Desde 2004. O que pode falar sobre a rotina e o dia a dia de trabalho por aqui? Olha, eu já desde 2004 no tribunal, há 21 anos, portanto, eu já passei por vários lugares. Trabalhei na primeira instância, já trabalhei em juizado, vara única, vara de competência singular, a vara civil. Já trabalhei em gabinete desembargador como assessor, e na Secretaria de Gestão de Pessoas estou desde 2015. E posso dizer que encontrei no tribunal, sempre encontrei um ambiente muito bom de trabalhar. O tribunal é uma instituição que sabe valorizar o seu servidor, que se o servidor estiver capacitado e disposto a prestar aquele serviço para o tribunal, ele encontrará aqui dentro boas oportunidades. Eu não canso de receber, por conta do cargo que eu ocupo hoje, eu não canso de receber pedidos de indicação. Olha, eu preciso de um servidor com determinada formação para a função tal, ou para assessoria com experiência tal, e sempre buscando aquele servidor capacitado para exercer funções específicas aqui no tribunal. Então, aquele servidor que assim desejar, que se capacitar, que se mantiver atualizado, certamente encontrará aqui uma casa de oportunidades, com um ambiente saudável, que busca não só, isso está alinhado até com o conceito atual de gestão de pessoas, ele é um tribunal que não olha, é uma casa que não olha só para a sua função. Eu preciso que a função jurisdicional seja bem prestada. Sim, olhamos para isso, mas não deixamos de olhar para o nosso colaborador, o nosso servidor, pensando no seguinte sentido: para que isso seja bem prestado, a jurisdição seja bem prestada, é preciso que o servidor trabalhe satisfeito, venha trabalhar feliz. E é uma casa que sabe oferecer isso ao seu servidor, sobretudo para aquele que sabe aproveitar dessa oportunidade. Me veio até uma dúvida agora, quando o senhor falou a respeito de identificar as áreas, né, ali, as preferências da pessoa também, qual é a área que o tribunal está precisando. Existem alguns cargos como o técnico e o analista.
sem especialidade, né, que a pessoa pode ter diversas formações. Isso é levado em consideração no momento da definição da lotação ali? Em regra, esses cargos sem especialidade são destinados ao primeiro grau de jurisdição. Sim. Então, no primeiro grau de jurisdição, a gente inicialmente não vai olhar para essa formação específica do analista sem especialidade, ou do técnico sem especialidade, sim, porque é onde está a maior carência do tribunal. Mas já fizemos processos de seleção interna aqui, buscando servidores com determinada formação dentro desses cargos sem especialidade. E aproveitamos esses servidores em outras áreas. Então, é uma formação que, eventualmente, dependendo dessa formação, claro, isso pode ser aproveitado pelo tribunal, sim. Mas, sendo muito sincero em relação a essa primeira convocação, é muito, muito provável que ele seja destinado ao primeiro grau de jurisdição. Sim, o TJ do Rio, especificamente, ele não tem ali um cargo de nível superior em qualquer área. O analista já tivemos, hoje não mais. Tem as certas graduações, né, que serão aceitas. Sim, isso não haverá nenhuma mudança, né? O analista sem especialidade continuará com aquela matriz de competência. Perfeito. E que dica o senhor poderia dar a quem vai fazer a prova, né, para tentar entrar no TJ? O senhor já passou por isso, né? Já passei por 2 vezes. Passei primeiro por técnico e depois como analista, né, oficial de justiça. A dica que eu dou para o candidato que quer se tornar servidor aqui do tribunal é que se dedique muito fazendo questões da banca examinadora. Hoje já não é mais segredo, eles sabem que será a FGV. Sim. Então, procure sites que oferecem esse pool de questões, selecionem só daquela organizadora, selecionem cargos que sejam parecidos com aquele para o qual ele vai prestar a prova, técnico, analista, oficial de justiça, contador, enfim, seja qual for o cargo, e faça todas as questões possíveis que estiverem naquele banco, voltado, claro, à matéria do edital, inicialmente focado no edital passado, assim que divulgarmos o nosso no edital atualizado, e depois que terminar de fazer, faz de novo. Se for concurso de Tribunal de Justiça da FGV também. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, Ministério Público Federal, qualquer concurso de áreas correlatas da FGV, não percam tempo fazendo concursos de outras bancas agora, fazendo questões, né, de outras bancas agora, foquem só na FGV e depois façam novamente, se der tempo, a terceira vez. E tivemos vários concursos recentes dessas áreas, então não vão faltar questões. Não faltarão questões, tenho certeza. E o senhor tem alguma outra questão que possa destacar? Se terá alguma outra novidade esse concurso? O senhor já até falou da questão das provas, né, serem em outra cidade, ou se ele, além disso, deve seguir o mesmo esquema? Os candidatos podem esperar um concurso com regras, procedimentos parecidos com o anterior. A grande novidade mesmo é essa questão do local de prova, né, que os candidatos podem, se assim desejarem, prestar a prova em alguma dessas cidades aí que foram mencionadas. Sim, agora eu queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali, por favor, e deixasse uma mensagem a todos que estão nos assistindo e têm o sonho de trabalhar aqui no Tribunal de Justiça. Bem, aquele candidato que deseja ingressar nos quadros do tribunal, eu desejo muita sorte. Desejo que usem toda a intensidade desse sonho para se dedicar aos estudos, esse é o momento, né? Façam muitas questões, não se deixem desanimar com aquelas questões que vierem erradas, acreditem, elas ensinam mais que as certas, e que tenham muita calma para prestar a prova, e eu tenho certeza que, uma vez aprovados e convocados, serão acolhidos por uma casa muito boa de trabalhar, e vocês poderão fazer a vida de vocês profissional aqui dentro, de uma maneira muito, muito satisfatória. Eu estou aqui há 21 anos e sou muito feliz trabalhando aqui. Então, desejo sorte nessa caminhada e espero encontrá-los na posse. Gabriel, muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Estivemos aqui no último concurso, sim, agora, estivemos juntos. Quem sabe de uma próxima Daqui também. a 4 anos a gente encontra novamente. Inclusive o tribunal tem essa regularidade. Isso, normalmente, né? É por aí. Muito obrigada. Tá bom, sempre à disposição. Obrigada.